E vamos de Jones Emanuel falando sobre o caso do Vinícius Júnior. Ele tem pontos interessantes. Ó, como é que é essa mensagem aí? O presidente da La Liga é apoiador do Vox, partido de extrema-direita da Espanha. Olha aí. Olha aí. Mas vamos ver isso juntos aqui, que aí a gente vai comentando a respeito junto com os comentários do Jones. Galera, vídeo novo no canal. Vini Júnior, racismo e fascismo na Europa. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal. De nada, Jones. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, minha internet tá muito lenta, tá uma porcaria, eu tô esperando subir o vídeo. Uma parada que eu acho massa de ver o Jones falando é que ele faz uso de uns recursos linguísticos que eu acho muito elegantes, né? Ele fala assim, note, sabe? É que nem o Ciro que falava Era veja bem que o Ciro falava? Veja bem? Perceba, uma coisa assim. O Ciro falava uma parada assim também. Mas eu gosto desse note, o note. Note, acho interessante, acho elegante. De hoje do canal, a pergunta que o Fernando Haddad não respondeu. Enquanto isso, gravei esse videozinho rápido para falar do que está acontecendo com o Vini Júnior na Liga, na Espanha, na Europa. Hoje, no jogo Real Madrid e Valência, o Vini Júnior foi mais uma vez vítima de um episódio de racismo. Ele estava num lance e apareceu uma segunda bola em jogo que atrapalhou a jogada. Quando o juiz paralisou o jogo, a torcida começou a entoar cânticos racistas, chamar o Vini Júnior de macaco. Puta, mano, isso aí, cara, isso é foda. Por quê? É até um argumento que eu já vi no passado, em outros episódios, algumas pessoas falarem. A gente teve o famoso caso, também no passado, do Daniel Alves. Você lembra quando o Daniel Alves, a galera jogava banana pro Daniel Alves? Que aí tem a famosa cena dele pegando a banana e comendo. E aí todo coach otário fica repetindo isso, falando que, olha, ele foi antifrágil, piriri, pororó, e esse papinho. Porque eu acho que isso é o mais foda. É porque você é vítima de uma discriminação desse tipo. E aí, tipo assim, se você se indigna, se você ficar puto, se você reclama, vão tentar descredibilizar você. Pra essa galera aí, só vale se o cara se calar, aguentar calado, pra depois ser usado como exemplo de coach. Eu acho isso uma desgraça, irmão. O árbitro parou o jogo, começou uma confusão, o Vini Júnior foi agredido, levou um mata-leão e foi expulso. Teve isso, né, cara? Ele reclamou, e aí um maluco do time contrário pegou o cara pelo pescoço, deu um mata-leão e ele foi expulso. É isso, ó. Se você revida, dizem que você perdeu a razão. Cara, esse papinho não aí. É a primeira vez que isso acontece. O Vini Júnior, desde o começo da temporada, e até da temporada passada, inclusive, vem sofrendo vários episódios de racismo. E isso chama algumas reflexões. Primeira reflexão, veja, eu, enquanto marxista, sempre repito a frase do Malcolm X, que não existe capitalismo sem racismo, e acredito firmemente que não existe superação do racismo sem um projeto revolucionário, sem uma ruptura com o capitalismo. Mas isso não significa dizer que capitalismo e racismo são estruturas iguais. Há particularidades no racismo que vão para além do capitalismo. Exemplo disso é que Vini Júnior, um cara rico, bilionário, famoso, prestigiado, ainda é vítima de racismo. Cara, para pensar nisso. Tem alguém que a gente pode falar que tá no topo da cadeia alimentar, digamos assim, no sentido de capitalismo, o Vini Júnior tá lá. Como jogador, o cara tá jogando na melhor liga, nos melhores times, deve estar ganhando uma grana absurda, o cara é o craque, o cara tem, acho que eu lembro disso porque eu vi rapidamente no Twitter ontem, o cara tem 6 milhões de seguidores no Twitter. Eu acho que o Instagram deve ter, o quê? Mais de 10 fácil, né? Porque o Instagram é mais popular. Mas olha o tamanho desse cara, e ainda assim, tá na Europa. E ainda assim, este cara, dentro de um campo de futebol, diante de uma contrariedade contra um bando de branco europeu, o que acontece? Racismo descarado, mano. Descaradão. Isso aí é pra você que acredita que naquele papinho que fala assim, que não tem racismo, por exemplo, no Brasil, que aqui o que tem é discriminação por classe. Isso é conversa pra eu ir dormir. Se você é preto, se você é de minoria, na verdade, não adianta, mano. Nem todo o dinheiro do mundo te faz escapar disso. Nem todo o dinheiro do mundo te faz escapar dessa estrutura do capitalismo que na hora que se sente contrariado, querem te reduzir a qualquer bullying, né? Qualquer discriminação. Para deixar bem claro, racismo não é bullying simplesmente, é discriminação, é um negócio muito mais sério ainda. Então veja, raça e classe se combinam, mas a raça não se reduz à classe. O Vini Júnior hoje, pelo seu papel de prestígio social,
pela sua riqueza, ele não é mais um trabalhador, no sentido de pertencer à classe trabalhadora, de não ter nada para vender além dos seus meios de produção. O Vini Júnior se entra na categoria de burguês, no sentido bem claro e objetivo que com a financiarização do capital, o nível de riqueza que o Vini tem, ele poderia, a partir de um fundo de investimento, sair investindo em várias fábricas, fazendas, empreendimentos e por aí vai viver de renda por resto da vida, né? Entrar na categoria do que Lênin chamava de a camada parasita. Exato, essa frase é boa, né? O Neymar, uns anos atrás, achava que era branco, né? E foi pra Europa e tudo mudou. Porque também tem isso, né? Essa percepção de branco e preto, ela também muda pelas conjunturas culturais de cada país, continente e tal. Eu até vi no TikTok essa semana, o TikTok de uma mina que ela é da África do Sul. E ela tava falando como funcionava o racismo lá. Ela falava que a galera tinha muito racismo com países do Negev, eu acho que o país que ela falou. Não vou lembrar os detalhes. Mas ela falava que tinha. E, cara, o mesmo projeto que rolou no Brasil, ela falou que tava rolando lá, que o racismo ele foi tão desgramado no Brasil que ele fez e faz com que até os pretos se discriminem. Em muitos países rolou no Brasil que é uma tentativa literalmente ativa de os pretos se relacionarem com brancos para tentar o embranquecimento da família. No sentido de correlacionar isso com melhores oportunidades. O que não é nenhuma grande mentira, né? Mas olha como o racismo transforma a cabeça da gente, né? Como é que é? A pergunta aqui, pergunta nada polêmica, né? Existem pessoas pardas. De novo, isso é curioso porque eu quando era adolescente, eu vi surgimento desse papo de gente parda. Isso tinha, inclusive, em certidão de nascimento, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu estava na escola, ensino fundamental, nos livros de estudos sociais, a gente tinha mais coisa. A gente tinha preto, branco, tinha um negócio chamado mameluco, tinha mulato e tinha cafuso. Vocês pegaram essa época aí, vocês lembram disso? Tinha esses rolê todo. Fui tirar meu RG novo e me perguntaram se eu ainda era pardo. Olha aí. Do sistema financeiro. Mesmo assim, o Vini continua sofrendo racismo. Então veja, sim, não existe capitalismo sem racismo. No Brasil, particularmente, a população negra é população trabalhadora. A luta de classes e a luta antirracista estão imbricados. Aliás, quem fala de luta de classe sem falar de luta antirracista tá errado. Tá errado, mas a raça não se reduz à realidade de classe. Então esse é o primeiro exemplo. O racismo, enquanto um sistema de dominação, ele está intrinsecamente ligado ao capitalismo e à sua dinâmica de classes, mas ele vai para além, no imediato, da dinâmica de classes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Europa se coloca como um lugar civilizado, um lugar avançado, um exemplo de democracia, de liberdade e de direitos humanos, mas primeiro, a Europa é responsável por espalhar o racismo e o colonialismo no mundo. Exatamente. Isso é muito importante de ser lembrado. Para você que não sabe, a Europa aí, quando fala Europa, esses países aí, a Bélgica, a Holanda, Inglaterra, esses caras, eles saquearam o mundo pra cacete e foram eles que trouxeram essa ideia de uma superioridade branca, tá? Então, hoje, eles ficam com esse papinho de, nós somos a bússola moral pro mundo. PN, irmão. Eles foi que começaram essa cagada toda. No mundo, percebe? Leiam discursos sobre o colonialismo do Aimé Césaire, que ele faz o debate de como a Europa é responsável pelas brutalidades do colonialismo que deram origem às práticas que caracterizam, por exemplo, o nazismo. O que os belgas fizeram no Congo, o que os franceses fizeram no Maghreb, o que os britânicos fizeram na Índia, não difere em nada do que o Hitler fez na própria Alemanha. O Aimé Césaire, inclusive, faz um debate sobre como o nazismo é o colonialismo aplicado em próprias terras europeias, em próprio território europeu. De tal sorte que o que a gente vê nos últimos anos na Europa? Um novo fortalecimento de forças políticas neofascistas e nazistas. De fato, rolou na França, essa notícia semana passada, eu acho. Na França, durante os protestos que estavam rolando na França, literalmente um bloco gigantesco de gente mascarada na rua. Grupo fascista, mano. Grupo neonazista, na verdade. Grupo neonazista. À luz do dia. E aí tem o famoso ditado, não é? Se os ratos estão saindo assim à luz do dia, imagina como é que tá esse esgoto. Concomitante a isso, um recrudescimento do racismo
e da xenofobia. Não dá para separar nascimento de nazifascismo de racismo. Não dá. Não dá para desconsiderar que sempre, historicamente, que se fortalece o neonazismo, você tem o racismo junto. E não dá para desconsiderar que todos esses fenômenos tiveram a Europa como seu berço. Exato. Então o que a gente vê é uma omissão generalizada das autoridades espanholas e europeias frente ao racismo que sofrem dos jogadores mais famosos do mundo e, para muitos, inclusive, o melhor jogador do mundo em atividade nesse momento. Para mim também, inclusive. Eu acho que o Messi vai ganhar lá por causa da Copa do Mundo, mas o Vini Júnior, nesse momento, é o melhor jogador do mundo em atividade. E tanto que o técnico lá, durante a entrevista coletiva, a primeira pergunta que a repórter faz para ele é sobre o jogo e ele fala, você quer começar falando disso? Né, baseado no que a gente acabou de ver, que um jogador foi... duramente sofreu racismo e você quer falar de futebol, né? Então, para você ver, eu vi uma galera no Twitter falando isso, que o próprio jornalismo europeu, ele deu, espanhol na verdade, né? Ele deu de ombros, assim, tipo assim, tava tratando como se não tivesse rolado nada, tipo, foi só mais uma partida de futebol. E vou além, eu acho que se não fosse a repercussão no Brasil, e aí, por repercussão no Brasil, a gente tem muito influenciador gigante na internet, retweetando a história. Cara, até ontem, quando eu vi, todos os grandes times do futebol brasileiro, todo mundo de Série A, tava tweetando e fazendo post falando sobre isso. Então, isso deu uma pressão e, obviamente, até o presidente se envolveu. O Lula meteu um tuitaço aí, né? Falando, pô, isso aí tá errado, a gente vai acionar a justiça espanhola. Então, assim, foi na pressão. Porque se não fosse isso, os caras estavam caladinhos. Só hoje de manhã foi que também eu vi no Twitter que o Real Madrid se posicionou, cara. Veja, há uma omissão de La Liga, uma omissão da Federação Espanhola, da organizadora do campeonato, uma omissão do governo espanhol, uma omissão da imprensa, da grande mídia. O Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, ele foi dar entrevista coletiva e a repórter começou a entrevista fazendo uma pergunta sobre o resultado do jogo, como se não tivesse acontecido nada em campo. O Ancelotti ficou puto e falou assim, ei, quer comentar sobre futebol? Você não viu o que aconteceu, não? O Vini Júnior é vítima. Aconteceu um caso grave. Tanto que quando ele fala sobre isso, a repórter fica assim, não, mas calma. Ele fala, cara, eu tô calmo, eu sou tranquilo. Quer dizer, de novo, acontece um problema desse tamanho, os caras começam com outro assunto, ele fala, pô, peraí, o assunto é esse. Aí o que é cruel é porque é isso, ó. Quando acontece algo com os deles, nossa, é um alarde gigantesco, né? Mas o racismo... La Liga tem um problema. O Real Madrid não faz nada. O governo espanhol não faz nada. A imprensa espanhola, inclusive, é uma das responsáveis por fomentar o racismo contra o Vini Júnior. A União Europeia, tão cheia de si, de a chibata moral do mundo dos direitos humanos, e quer dar lição de direitos humanos para todo mundo, tá acontecendo isso. E aí, veja, gente, aqui é o princípio que é muito debatido no direito penal, né? Veja, no direito penal se tem uma brincadeira, uma ironia, que é: se uma pessoa rica e importante é sujeita à arbitrariedade do sistema de justiça, imagina o que acontece com os pobres, né? Imagino. Então, assim, se o Vini Júnior é vítima de racismo na Espanha, imagina o que está acontecendo com os imigrantes, com os negros e negras, com os árabes, com a população do Maghreb. Exato. E aí, ó, acho que foi do Jones que eu ouvi falar a palavra Maghreb aí, tá vendo? Mas olha só, pra vocês terem uma ideia, isso acontece nos Estados Unidos com brasileiro, tá? Não vou nem tão longe em relação à sua cor de pele. Por quê? Porque a gente tem no Brasil aqui, isso cresceu muito com o bolsonarismo, um puxa-saquismo gigantesco com os Estados Unidos. Não, porque os Estados Unidos é top, os Estados Unidos é maravilhoso. Os Estados Unidos o cara vai pra trabalhar e piriri pararó. Trabalha, mas trabalha que nem um escravo, irmão. Não é pouco, não. E aí, ó, de novo, é porque a galera... Quem conta histórias de sucesso nos Estados Unidos geralmente mente. Geralmente não te conta o lado B. Que o lado B é que eles trabalham pra um cacete. Eu vivo dizendo aqui, eu já falei isso no Twitter algumas vezes. Todo mundo que eu conheço que vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que acontece eles param de postar as coisas no Instagram. E aí a galera vem com o argumentinho de que, ai não, é porque as pessoas estão muito ocupadas. Não, é porque elas estão trabalhando feito escravo, irmão. E o cara não quer mostrar que ele tá trabalhando igual um braçal. Porque muita dessa galera aqui no Brasil era chefe. Aí chega lá nos Estados Unidos, vira peão, aí obviamente não quer mostrar, né, pelo status quo. Mas os caras trabalham pra cacete, tá?
O Carlinhos Troll, do canal Realidade Americana, que tá aí há muitos anos, logo no começo do canal dele ali, ele mostrava muito, porque ele filmava isso. Então ele tinha lá a câmerazinha dele e ele filmava como ele era tratado. Irmão, o cara é tratado que nem um animal. Brasileiro, mesmo nos Estados Unidos, sofre pra cacete. Trabalha de sol a sol, trocentas horas por dia, tá? Então, esse status quo aí bonito de pude comprar meu carro e tal, isso é deslumbre. Porque você não consegue trabalhar desse tanto a vida inteira não, irmão. Tá? Você não consegue bancar esse estilo de vida sem trabalhar 12, 3 horas por dia. Você tá maluco? Isso não é saudável pra ninguém. Então, assim, esse berço desse nacionalismo que a gente tá vendo surgindo no mundo aí, isso é perigosíssimo. Porque ele caminha pra esse limiar onde o homem branco que domina as estruturas acredita que o mundo só vai estar perfeito se todo mundo fosse subalterno a ele. E que tá na Espanha. Imagina, se isso acontece com um cara rico, poderoso, influente, imagina, percebe? Então, essa Espanha, essa Europa que nega a sua própria realidade e não encara de frente o seu passado. Porra, aí Ramon, você fez um comentário brilhante, O carro realmente é barato. Agora vai precisar de uma apresentação pra tu ver. É isso. Quando eu tuitei um dia desses, isso deu uma polêmica, né? Não foi nem no Twitter, foi no TikTok. Que um vídeo de uma moça ficou muito famoso, eu reagi a respeito dele, e o Jovem Nerd tinha falado disso também, que é uma ambulância nos Estados Unidos, só ambulância, você pediu ambulância, sem falar dos medicamentos que você vai usar quando tá dentro dela. Só ambulância, $4 mil. $4 mil. E deixa eu falar uma coisa pra você, porque os caras falam assim, mas o cara trabalha uma semana e ganha $4 mil. Deixa de ser bobo. O americano sabe que $4 mil é muita grana. Pra vocês terem uma ideia, iPhone aí que todo mundo fica, o iPhone, o americano, que custa mais de $1.000, o americano sabe que $1.000 é muita grana. Tanto que se você vê propaganda de produto americano lá nos Estados Unidos, essas coisas, pouquíssimas coisas passam da casa de $1.000, irmão. Assim, essas coisas de consumo que todo mundo fala, PlayStation, computador, não é assim não. Quando passa de $1.000, os caras botam o pé no freio porque sabem que o americano considera isso caro. Mas beleza, o cara consegue comprar carro? Consegue. Mas é isso, precisou da bezetacil. O que tem de caso, eu já vi alguns, de gente que foi pro hospital americano e lá precisou tomar um remédio, né, uma dipirona, e aí os caras cobraram do cara, tipo, $400 numa dipirona. O cara vai na farmácia, essa porra custa 4. Só que no recibo do hospital ele não coloca assim, dipirona, ele coloca assim, outras coisas, genéricozão, e cobra. E foda-se, meu parceiro. Olha, quando deu uma merda gigante pra Sony, porque o Play 3 era caro, ele tava custando 600 Biden. Exatamente, eles estavam querendo cobrar 5 conto aqui, né, no Brasil, né, naquela época. Tá vendo? 600, pra ver, então, a gente tem uma visão deslumbrada dos Estados Unidos, porque o youtuber fica fazendo vídeo, gente. E aí o cara, pra poder ganhar view, ele fica dizendo que as coisas... que aqui tem uma Coca-Cola de 2 litros. Foda-se, irmão, eu não bebo Coca-Cola todo dia, porra. Eu não preciso só disso, né? Existem outras coisas, então... A gente é muito enganado por propaganda, cara. Propaganda, obviamente, muito benéfica pra consumismo e Estados Unidos. Passado, o seu presente e também o seu futuro, né? Porque a despeito de nos últimos anos ter acontecido um tímido movimento por causa da crescente influência na China, no continente africano, de presidentes, de primeiros ministros da Europa pedirem desculpa pelo colonialismo, claro que as burguesias europeias e seus representantes não vão passar limpo de verdade a barbárie que foi o colonialismo europeu. Exato. Não vão passar limpo de verdade o papel da Europa na propagação do racismo no mundo. O Vini Júnior fez uma postagem muito corajosa e muito doída, que o Vini Júnior diz: não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceita exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que aconteceu a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que daqui. Veja, a primeira coisa, enquanto brasileiro... E, até um adendo. Eu vi uns caras no Twitter falando assim, se é tão ruim lá pro Vini Júnior, ele já tá sofrendo isso faz tempo, por que ele não vai embora? Dá vontade de falar assim, porra, vocês vêm que planeta. Irmão,
É óbvio que ele deve ter um contato desgraçado, onde a rescisão deve ser um absurdo. É tipo a gente aqui, que fica puto com o ambiente de trabalho muitas vezes. E por que não sai? Porque a gente precisa comer, doidão. Simples assim. É claro, temos aqui proporções diferentes. É óbvio que o Vini Júnior não está trabalhando só para comer, ele não está ganhando salário mínimo, mas com certeza a multa rescisória deve ser gigantesca. Então o cara não vai simplesmente sair, que ele não tá maluco, né? Eu gostaria muito que o governo brasileiro, o presidente Lula, se pronunciasse sobre isso para aumentar a pressão no governo espanhol. Inclusive... Esquece, o pai tá estourado. Lula já fez isso, tá? Então isso, ó, de novo, mais um motivo para tirar o chapéu pro Lula, porque isso é ser sensível a dramas compatriota seu pelo mundo. Porque vocês lembram quando rolou a... Eu não vou lembrar, cara. Acho que foi a pandemia ainda, que tinha brasileiro precisando de avião para vir pro Brasil e o Bolsonaro disse que não ia se envolver. Vocês lembram disso? Então, olha a diferença aí. Segunda coisa, acho que todos os artistas, todos os esportistas, todas as celebridades, nesse momento têm que se pronunciar, cobrar um pronunciamento e uma ação prática e concreta da La Liga e do Real Madrid. O Real Madrid não deveria nem mais entrar em campo. Veja, quando a gente vê um caso de racismo explícito quanto o cara famoso, não tenha dúvida que isso significa que o racismo tá ficando pior contra quem tá na base, contra quem é pobre, fudido. Então, uma punição dura contra a La Liga, contra a Federação, e uma cobrança duríssima em cima do Real Madrid e do próprio governo espanhol, ia ser algo muito importante, inclusive, no combate ao racismo e o fortalecimento da extrema-direita na própria Espanha. É um momento de uma corrente gigantesca de solidariedade ao Vini Júnior. Tá se dependendo do Neymar, né? É um momento que todo mundo se... E aí, de novo, mais um motivo pra gente dar palmas pra quem? Pro Pombo. Richarlison, ontem mesmo eu já vi, já tinha metido post e tudo quanto a rede social falando. Pô, tô com o Vini Júnior aqui. Porra, cara, olha a diferença, né, bicho? Se pronunciar, todo mundo falar, de cobrar as autoridades brasileiras uma defesa do jogador, de cobrar as entidades e instituições da Espanha e da Europa, porque isso não pode ser tolerado. Como diria o grande Aimé Césaire, a Europa é indefensável. A Espanha é indefensável. La Liga é indefensável. O que está se mostrando para o mundo é que o racismo não é lá um grande problema e que pode ser racista sim, que o racismo inclusive é uma arma para desestabilizar o melhor jogador do maior clube do mundo e que não tem problema. Putz, é isso, né, cara? Tipo assim, vira arma pra desestabilizar. Pô, teu time tá perdendo e tem um puta jogador, começa a xingar ele de macaco, mano. Começa a ser racista com o cara. Pô, isso é foda, né? Dá uma tristeza, mano. Isso não é aceitável. Toda a solidariedade ao Vini Júnior e reforço a recomendação. Leiam um discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire. Tem um cancro na Europa, um cancro racista, colonialista e fascista, que mais uma vez está voltando a crescer. O problema é que nesse momento da história não tem exército vermelho para varrer na base da bala o nazifascismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso, e ó, eu vou além, porque assim, a gente tá vivendo um momento parecido com isso no Brasil, né? A gente teve aí um monte de humorista se pronunciando para defender o direito de outros humoristas brancos de fazerem piadas racistas. Então a gente vê como o racismo tá muito... É literalmente uma ferida aberta, não só no Brasil, mas no mundo. E acho que realmente esse é o momento, como o Jones falou aqui, para todo mundo que não suporta esse absurdo se pronunciar e dar pressão, para falar, ó, tá errado isso e... Poxa, é como disse aí o meu amigo Ramosito, né? A gente tinha que... Às vezes eu acho que a gente tinha que começar a comer na porrada essa galera. Simples assim. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.